Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado aí nessa série de mensagens da carta de Paulo aos Colossenses. Peço que você abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6. Colossenses 4, de 2 a 6, diz assim: Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Na mensagem anterior, nós fomos conclamados pelo apóstolo Paulo para uma vida de oração que se caracteriza em 3 pontos cruciais. O primeiro ponto, a perseverança e dedicação. O segundo, a vigilância. E o terceiro, a gratidão constante. Partindo deste ponto, então, desse pressuposto, o apóstolo continua o texto de sua carta aos irmãos de Colossos, apresentando mais algumas instruções que estão intimamente ligadas a estas descritas no versículo 2. Vejam essas instruções. A primeira delas, a igreja precisa se dedicar à intercessão, versículos 3 e 4, quando ele diz: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Paulo inicia o texto exortando a igreja a se dedicar e perseverar na oração, mantendo sempre a vigilância. O que precisamos... Diante disso, então, nós precisamos orar e vigiar. Isso é o princípio básico da vida cristã, ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Já entendemos. Todavia, precisamos fazer isso com propósito. Aí está o X, então, da questão. Deste ponto em diante, Paulo começa agora a destrinchar qual o direcionamento o crente precisa tomar ao se colocar em uma prática dedicada à oração e à vigilância. E aí, meus irmãos, nós entendemos o seguinte: o apóstolo ele apresenta a necessidade que existe de a igreja interceder. Interceder por quem? No texto, Paulo chama a intercessão para si mesmo. Os que estão envolvidos no reino juntamente com ele. Ele diz assim: orem também por nós. Mas no paralelo que existe na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele aumenta a abrangência desta intercessão a todos os crentes. Capítulo 6, versículo 18 de Efésios diz: perseverem na oração por todos os santos. E isso com o objetivo de que a missão da qual a igreja está envolvida não fracassasse, mas que lhe fossem dadas a liberdade de dar prosseguimento à mesma. Na Bíblia temos muitos exemplos de oração, de intercessão. Exemplo, João 17, de 9 a 24, 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, Romanos 10, versículo 1, Tiago 5, 14, Mateus 5, 44. A intercessão que Paulo pedia que se fizesse acerca dele e dos que com ele estavam, também tinha um objetivo definido e se encontra no texto lá, no mesmo texto que diz: para que Deus abra uma porta para a mensagem. Então, o propósito de Paulo na oração dos crentes era que se abrissem oportunidades para a pregação do Evangelho. Esse pedido do apóstolo, meus irmãos, mostra a confiança que ele tinha em Deus, que até mesmo para pregar o Evangelho, ele esperava a providência divina, criando oportunidades, abrindo portas para que pudesse proclamar, como apresentado também na sequência do texto, quando ele diz: a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Que mistério é esse que Paulo fala aqui então? Exatamente a proclamação
do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus, que está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 25 e 26. Como apresentado pelo próprio apóstolo Paulo também em sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 9, 16 e 17, quando ele diz: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo minha incumbência, a incumbência a mim confiada. Era esta a obrigação a que Paulo se sentia aprisionado e da qual ele se refere, e não as cadeias e prisões físicas, humanas, apesar de estar encarcerado. Paulo, nesse momento que ele está escrevendo essa carta, ele está numa prisão, ele está numa cela, mas quando ele olha para aquele ambiente, ele não se sente preso ali, porque ele pede para que o Evangelho também não fique ali, para que o Evangelho saia daquele lugar. Portanto, o que podemos aprender dessa instrução de Paulo, meus irmãos, quando ele fala aos Colossenses, é resumido nas palavras do pastor Israel Belo de Azevedo, que no seguinte pensamento, que ele diz: quando oramos, Deus vai adiante de nós. Então, por mais que eu esteja numa sala pequena, preso, se eu oro, eu consigo alcançar os confins da terra. A intercessão, meus irmãos, ela precisa fazer parte da vida da igreja sempre, pois como declara Gregory Friesel, para se ter uma vida de oração biblicamente balanceada, deve incluir a intercessão consistente por todas as questões do grande reino. Na outra série de mensagens que está aqui também, nesse canal, que se chama Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, nós trabalhamos de forma mais detalhada isso que Gregory Friesel está dizendo aqui. Essa questão de você buscar a intercessão não em prol de si mesmo, mas em prol do reino e do benefício do reino. Então, se você quiser saber mais, pode procurar aí nos cards e você vai encontrar no final dessa mensagem, que nós vamos deixar o cardzinho aqui no cantinho, falando dessa mensagem sobre a vida de oração, como desenvolver uma vida poderosa de oração, para que você possa se aprofundar mais neste assunto e entender um pouco mais sobre a questão da intercessão na oração. Tá bom? Semelhante, isso que Gregory Friesel está ensinando para nós, uma vida de oração biblicamente balanceada deve incluir a intercessão consistente para todas as questões do grande reino, é semelhante ao que Paulo está dizendo à igreja em Colossos. Para levarmos Cristo ao mundo, nós precisamos nos desprender das amarras, das cadeias, das prisões que nos impedem de fazê-lo, como está no versículo 4. E isso só será possível através de dedicação e perseverança em oração intercessória pelas nossas vidas e pela salvação dos perdidos. O segundo ponto interessante que nós vemos aqui é que a igreja precisa se apresentar em bom testemunho. Versículos 5 e 6 do texto de Paulo aos Colossenses diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Segundo Losch, a exortação que Paulo faz aos Colossenses é para a sabedoria no que diz respeito ao nosso proceder com aqueles que estão fora da igreja. E isso significa viver com tanto cuidado de si mesmo que não haverá escândalo ou causa de tropeço e deturpação colocada no caminho de outra pessoa, como apresentado em 1 Coríntios 10, 32, que Paulo fala: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. A maior evidência de transformação na vida da igreja é a produção de frutos, como apresentada no Evangelho de João, no capítulo 15. Este mesmo fruto é apresentado aqui
pela expressão que Paulo utiliza, sejam sábios no procedimento. Essa expressão pode ser encontrada em outras versões da Bíblia, como andai em sabedoria, ou ainda portai-vos com sabedoria, o que em todas as versões bíblicas significa a mesma coisa. O andar do cristão deve ser no Espírito Santo, demonstrando que sua inspiração e orientação transcende ao que é meramente humano. Se esse andar é de procedência verdadeiramente espiritual, capítulo 1, versículo 10, Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que, 1 Coríntios 1:30, é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. É esta mesma sabedoria que ele repete aqui em sua carta aos Colossenses. O crente precisa andar, se conter e ser cheio da sabedoria de Cristo em todas as suas atitudes aqui nesta terra, nesta vida. E quando começarmos a agir dessa maneira, aqui nesta vida, aqui nesta sociedade, perceberemos que a sabedoria de Deus é loucura para o homem comum, como Paulo declara lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 25. A sabedoria no sentido bíblico é conhecer a Cristo mais de perto, é ter intimidade e comunhão com Ele, é tê-lo vivo em sua própria vida através do Espírito Santo que habita em nós. É andar com Ele diariamente. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Para isso, meus irmãos, é preciso estar morto em Cristo, para os fundamentos deste mundo. Nós precisamos estar mortos em Cristo Jesus e para os fundamentos deste mundo, como está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ou em Colossenses 2, 20 também. A palavra de Cristo precisa habitar ricamente em nós, em toda sabedoria, agindo em nós como instrutora e admoestadora, Colossenses 3,16. E isso porque já fomos declarados mortos juntamente com Cristo, ocultando a nossa vida nele, Colossenses 3,3. Todavia, temos uma nova vida espiritual adquirida em sua ressurreição, Colossenses 3, de 1 a 4. Mas tudo isso reduz-se a meras palavras, a menos que o Espírito que está em nós, torne Cristo sabedoria para nós. Além da sabedoria, da forma como agimos, vivemos, nos portamos e andamos, Paulo ainda exorta a sermos sábios na forma como falamos, versículo de número 6. Algo interessante a ser observado aqui é essa frase que eu vou dizer para vocês aqui agora. Quando uma pessoa está na companhia de outras, ordinariamente, não demorará muito para que se ponha a conversar sobre aquilo que lhe parece importante. Deste modo, sua conversão revelará muito acerca da natureza de seu caráter, de seus ideais, de suas esperanças, de sua depravação ou de sua bondade. A esse assunto aqui, Ralph P. Martin acrescenta que a maneira cautelosa em como Paulo fala sobre o assunto é uma forma de recordar aos colossenses que o modo que se fala é quase tão importante quanto o conteúdo que se fala. Quando se trata da influência que o crente exerce sobre seus amigos, a forma como eu falo é quase tão importante quanto a mensagem que eu falo. Efésios capítulo 4, versículo 29, e eu quero ler na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros.
mas usem palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Concluindo então, meus irmãos, meus amigos, a pergunta que faço a vocês é: se um parente, amigo, conhecido, funcionário, patrão, dependesse exclusivamente do seu testemunho ou conduta para crerem, em Jesus e serem salvos, será que se salvariam? Você já parou para pensar nisso? Se as pessoas que estão à sua volta dependessem da sua vida, do seu testemunho pessoal, da forma como você procede, como você fala, será que elas se salvariam? Sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. João capítulo 16, versos 7 a 11. Porém, a forma como nós vivemos o Evangelho tem grande importância no processo e no impacto que será provocado na vida do pecador. Aí eu volto a perguntar: como você tem vivido sua vida cristã? Ela tem refletido o caráter de Cristo? Israel Belo de Azevedo diz que nossos relacionamentos profissionais, familiares e sociais são os espaços que Deus provê e nós os usaremos se nossa vida for um testemunho constante. Gostaria que você refletisse nessas palavras. Vou repetir aqui o que o pastor Israel Belo diz. Nossos relacionamentos profissionais, familiares e sociais são os espaços que Deus provê e nós os usaremos se nossa vida for um testemunho constante. Pense nisso e consagre a sua vida diariamente ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo, amiga, vocês que têm nos acompanhado. E acompanhe os nossos demais vídeos. Como eu falei, aqui vai estar o vídeo, sobre a vida de oração. Como desenvolver uma vida poderosa de oração. Vai estar bem aqui nos cards que eu estarei postando aqui no cantinho, tá bom? Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Venha nos acompanhar também nos cultos da nossa igreja. Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês.